Velho Testamento, o livro de Oséias, capítulo 6. É um livro que é pouco pregado nas igrejas, são poucos que pregam esse livro. Tem bastante tempo, né? É. Bastante tempo. Você Achou também. ele pode explorar. Posso ler? Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Se ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Podeis assentar. Amados irmãos, Oséias, de acordo com os estudiosos da Bíblia, é conhecido como João Batista ou João o Evangelista, porque ao mesmo tempo que Oséias prega o castigo da nação de Israel, ao mesmo tempo Deus também chama o povo para o arrependimento, porque Deus é misericordioso, irmãos. A sua ira pode tardar, mas o Senhor sempre entra com uma solução na nossa vida. O Senhor sempre dá um escape, sempre dá um bálsamo para nós. Basta que nós nos arrependamos. Às vezes, irmãos, as pessoas falam de arrependimento, mas arrependimento sem mudança não é arrependimento. Não adianta ter um sentimento de dó por alguém, ou dizer, eu não faço mais isso, quando lá no fundo da sua alma Deus sabe que você continua praticando aqueles atos que desagradam a Deus. Oséias foi um profeta chamado, pagou um preço muito caro, porque ele teve que sofrer junto com o povo, ele teve que olhar o povo sendo castigado, e ele também foi castigado junto com o povo, e ele estava na palavra de Deus. No primeiro capítulo nós temos um casamento. Há uma discussão entre os teólogos se esse casamento no primeiro capítulo foi realmente como uma mulher prostituta, mas de acordo com os maiores teólogos do mundo, antigo e atual, realmente o casamento foi literal. Deus pediu, por quê? Porque Oséias não era sacerdote. A lei de não casar com uma prostituta só era para os sacerdotes. Oséias era profeta, ele não era sacerdote. Então Deus realmente fez ele casar com uma mulher de prostituição, para fazer uma simbologia e comparar Israel se prostituindo com as religiões pagãs daquela época. Há muita discussão sobre isso. Eu vou na linha, irmão, dos maiores teólogos, os Antígonos, Orígenes também falavam que esse casamento é literal. Ele casou realmente, tanto que ele teve 3 filhos. O primeiro filho de Oséias é o filho legítimo. Os outros 2 filhos foram filhos de traição. A mulher saiu, abandona ele, trai ele e constitui mais 2 filhos. Depois, lá no final, Deus manda ela voltar e pede para que Oséias perdoe a sua esposa, mesmo ela sendo traída a ele. É assim que Deus trabalha, irmão.
Esse é o verdadeiro amor de Deus. Às vezes é incompreensível esse amor, mas é assim que Deus usa, é assim que a maneira que Deus tem para nos tratar. Às vezes você não dá valor para aquela pessoa, mas Deus dá. Às vezes aquele marido não está valendo nada, mas para Deus ele tem valor. E é Deus quem restaura, é Deus que constitui. Então aquilo que Deus mandar fazer, nós temos que fazer. Aquilo que Deus nos ordenar, nós temos que cumprir, porque nós temos que estar sempre na presença de Deus. Deus quer o melhor para mim e para você, né? Jesus disse certa feita: o que eu faço, você pode não entender hoje, mas você vai entender amanhã, porque Deus é assim que trabalha. Ele ama os seus fiéis. Então Deus tem várias formas de trabalhar no nosso meio. Então a gente tem que estar sempre à sua disposição. Então Oséias aqui está falando a respeito de um arrependimento. Ele diz assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ou seja, o povo foi punido por Deus, porque traiu a aliança do Sinai. Eles estavam achando aqui, Deus fez a ferida, mas Ele sarará. Só que se você ler o livro, você vai ver que esse arrependimento foi pouco. Esse arrependimento durou de um dia para o outro, como ele vai falar da alva, que vem pela manhã. Irmãos, o arrependimento tem que ser permanente. Nós temos que se arrepender. Quando se arrepender é voltar para trás. Se arrepender é não praticar mais aquele ato que você praticava. E isso tem que trazer mudança na sua vida, no seu comportamento, porque arrependimento sem mudança, irmão, não é arrependimento. E Deus conhece as pessoas que realmente se arrependem. Ele sabe aquelas pessoas que fingem que se arrependeu, mas lá na alma continua praticando as mesmas coisas erradas. Temos que se arrepender, irmão, só mudando. E isso vem no dia a dia. As pessoas vão olhar para você e ver que você é uma nova criatura quando você estiver em Cristo Jesus. Quando o Evangelho surtir efeito na sua vida, automaticamente vem a transformação. Aí você vai poder dar testemunho da obra de Deus, porque duas coisas nos julgam. A primeira coisa é a palavra de Deus, ela nos julga. A segunda coisa, o mundo nos julga, porque o mundo espera o melhor de nós, porque nós somos representantes de Cristo. E se nós demos mau testemunho, como que o Senhor pode se agradar de mim e de você? Então Israel disse, olha, ele colocou a ferida, ele vai sarar a ferida. Só que Deus sabia que Israel não tinha se arrependido de verdade. Tanto é verdade que ele disse assim, ó: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Se ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Eles estavam aqui falando com Deus, pedindo clemência para Deus. 2 dias eles vão nos sarar. Só que Deus sabia que Israel não tinha voltado de coração para ele. Deus sabia que aquele povo estava fingindo que estava arrependido quando não estava arrependido. E Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe da nossa fraqueza. Deus sabe quem realmente dentro da igreja está na posição e quem está frequentando a igreja e não está na sua posição. Deus conhece todas as coisas. Não conseguimos e nunca vamos conseguir mentir para Deus, porque Deus conhece você lá dentro da sua alma. A Bíblia diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela divide a alma e ela divide a medula. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as intenções do nosso coração. Todos os nossos pensamentos é esquadrinhado por Deus. Então não adianta você dizer, eu me arrependi, quando lá no fundo, você ainda não se arrependeu. Deus conhece, irmão. Por isso que tem muito crente doente dentro da igreja, tem muito crente vivendo uma vida de miséria dentro da igreja. Por quê? Porque não se arrependeu de verdade, é um frequentador. E ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para conhecer o Senhor, temos que ler Bíblia, temos que frequentar escola dominical, temos que estar no culto atento, temos que se entreter com as coisas de Deus. O conhecimento vem através de ouvir, e ouvir o falar. Se ninguém ensina,
como é que você aprende? Lembra do eunuco? Ele estava lendo o profeta Isaías, e ele seguia numa carruagem, mas ele não entendia o que ele estava lendo, tanto que correram para o carro dele e subiram. Você entende o que lê? Ele disse: como eu posso entender se ninguém me explica? Se ninguém explica, você não tem como entender. Mas o Senhor nos explica, o Senhor não nos deixa vazio. O Senhor preparou profetas, o Senhor preparou doutores da lei para nos ensinar a sua palavra. Agora o povo tem que estar disponível também para querer aprender. E hoje, irmão, diga-se de passagem, os cristãos de hoje não têm vontade de aprender as coisas de Deus. Se você fizer uma campanha, você lota a igreja. Se você fizer uma vigília, você lota a igreja. Mas se você fizer um culto de doutrina, não vem ninguém. Se você fizer um culto de ensinamento, não vem ninguém. Se você colocar uma escola dominical, poucos frequentam. Porque os crentes de hoje, eles pensam que a salvação só está embutida em culto litúrgico. Isso não é o suficiente para nos salvar, irmão. A salvação é um todo, é completa. Deus quer um crente por inteiro, Ele não quer um crente pela metade. Nós temos que conhecer, por isso que o profeta está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muita gente está morrendo dentro da igreja sem salvação, irmãos. Tem gente que está vindo para a igreja, está morrendo e o seu nome não está sendo escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque é um frequentador. Isso depende também da palavra que está sendo pregada nos templos também, porque quando a verdade de Deus não é pregada, irmão, pouca coisa se faz dentro da igreja. O Senhor não pode trabalhar onde a sua palavra não é pregada, onde a mentira prevalece. Não adianta eu abrir a Bíblia aqui para você ensinar errado, pregar coisas que a Bíblia não está dizendo, prometer para você aquilo que Deus não prometeu. Eu tenho que pregar a verdade para você. Seja a palavra doce ou seja a palavra amarga, é palavra do Senhor, é palavra de Deus, não importa como ela vem. Nós temos que estar prontos para receber a palavra de Deus. Nem todo dia chove, nem todo dia o sol nasce, nem todo dia é bênção. Às vezes Deus quer sentar aqui e quer conversar com você. Às vezes Deus ele quer sentar aqui e quer ouvir a irmã dirigir. Ele quer ver o nome dele sendo glorificado. Ele quer ver o nome dele sendo edificado. O Senhor não é obrigado a sentar aqui e ter que curar ninguém. A presença dele aqui nos basta. Aonde houver 1, 2 ou 3 reunidos ali realmente em meu nome, eu estarei no meio deles. Glória a Porque Deus, a presença aleluia. do Senhor cobre qualquer coisa. Não importa se ele fez, se ele não fez, desde que ele esteja aqui no nosso meio. Se você sente a presença do Espírito Santo, não tem nada no mundo que pague a presença de Deus no nosso meio. Não tem cura que pague, não tem milagre que pague. Deus está no nosso meio, é o que importa. Às vezes não vem ninguém, não importa, irmão. O Senhor estando no nosso meio é o que paga. Não é multidão que agrada a Deus. O que agrada a Deus é fidelidade. O que agrada a Deus é espiritualidade. Eu vi esses dias a marcha para Jesus. Quantos anos faz essa marcha? Vai para mim, qual é o efeito da marcha? Qual é o efeito? Não está surtindo efeito na sociedade, irmãos. Não é esse tipo de coisa que agrada a Deus. Esse é o problema. Nós queremos inventar coisa para tentar chamar a atenção de Deus. Só uma coisa chama a atenção do teu Deus: a tua fidelidade. Só a tua fidelidade chama a atenção de Deus. Só o teu arrependimento, a tua mudança de vida, a tua mudança de caráter, de moral, de ética. Quando o Evangelho germina na tua vida, na tua alma, ele te muda, ele te transforma. Só assim Deus se agrada. Não adianta fazer passeata, não adianta fazer tanta coisa que se faz na igreja, quando não é pautado na palavra de Deus. Olha o país, irmão, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está voltando. As pessoas estão morrendo na criminalidade, estão morrendo nos pronto-socorro, não tem médico, não tem remédio. Você acha que isso é o quê? Isso é punição de Deus. Uma nação que não quer saber de Deus, essa nação paga um preço caro. Israel está vagando aí, pelo mundo todo. Estão sendo expulsos dos seus países. Síria, Iraque, estão tudo em guerra. Homens bombas. As mesquitas estão sendo explodidas por homens e mulheres bomba. Deus não está brincando, irmãos. Deus não está brincando conosco.
Não devemos brincar de ser crente. Tem que haver arrependimento. Ele diz assim, ó: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Deus sabia que Israel falou de arrependimento, mas no fundo não se arrependeu. Aquele amor passageiro, aquele arrependimento. Às vezes a palavra vem hoje, fala com você, amém, Deus falou comigo, só que entrou num ouvido e saiu no outro ouvido, não surtiu efeito em você. Porque a palavra de Deus, quando vem de Deus, quando o Espírito Santo usa a boca do profeta ou da profeta, ela não volta para Deus vazia de forma nenhuma. Ela sempre vai preencher, ela vai chegar no objetivo certo. A palavra de Deus não volta, irmão. Quando Deus está no jogo, quando é Deus, preste atenção, quando é Deus falando, ela não volta vazia para Ele, ela sempre vai cumprir a sua meta. Esse povo estava fingindo que voltou para Deus, mas não tinha voltado para Deus. O seu amor é como o orvalho da manhã. Já foi ver o orvalho? Ele fica todo molhadinho, né? Só que com o passar do tempo, o dia vai indo, as horas vão passando e o orvalho vai secando. Teu amor não pode secar. O teu amor tem que permanecer. Lembra do primeiro amor? Quando você se agarrou ao Evangelho, quando você fazia a obra, quando você corria para lá, corria para cá, quando você lia a Bíblia, meditava na palavra de Deus. É normal, irmão, um certo esfriamento. Deus até entende. Ninguém é santo 100% ao dia, ninguém. Tem dia que a gente acorda espiritual, tem dia que a gente acorda numa carne pura, não está bem com o Senhor, e Deus te entende. Ele sabe que aquele dia você não está bem. Lembra de Jó? Jó murmurou, Jó questionou o dia que ele nasceu, mas o Senhor disse: olha, em tudo que Jó disse, em nada ele pecou, porque Jó sabia que Deus era com ele, e Deus entendeu a prova de Jó também, porque não é fácil passar por prova, irmão. Ele estava sendo provado, perdeu a família, só não perdeu a esposa, mas perdeu os seus filhos, e não é fácil perder um ente querido. Por isso que Deus não levou em consideração. Sabe o que é isso, irmão? Misericórdia. Isso chama misericórdia. Aleluia! Deus nos entende, mesmo naquele dia amargo, mesmo naquele dia ruim, mesmo naquele dia que você xingou, que você murmurou, Deus te diz: eu te entendo, por isso que eu te amo, e essa é a causa de não vos consumir. Essa é a causa de Deus. O Brasil ainda está de pé por causa dos poucos evangélicos fiéis que tem nessa nação, porque Deus ainda tem 7.000 que não se prostrou. Está ruim a igreja sim, está fria a igreja sim, a situação está fria, mas o Senhor ainda está no nosso país. Deus ainda está em algumas igrejas sim, está operando sim, fazendo milagres sim, batizando com o Espírito Santo sim, levantando profetas, missionárias. Deus ainda está atuando, e Ele nunca vai deixar de atuar. Ele podia ter matado toda a nação de Israel, mas Ele disse: não, eu não vou matar, eu vou deixar sempre um remanescente. Sempre tem um remanescente. E Ele diz aqui: que te farei, Efraim? Porque vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Preste atenção, irmão. Ele está dizendo aqui: eu os abati, eu os feri. Porque Israel voltou para Deus, começou a praticar os seus cultos, mas Deus não se fazia presente mais nos cultos deles. É só você ler o profeta Isaías. Você pensa que é todo culto que Deus se faz presente, irmão? Não é não. Você pensa que é todo culto que Deus aceita? Deus não aceita qualquer culto para Ele não. Se o culto não estiver baseado na palavra dEle e não tiver os objetivos certos, Deus não recebe. Deus não é como eu e você que come qualquer coisa não. O Senhor quer o melhor. Ele quer santidade nos cultos dEle. Ele quer a palavra dEle. Por isso que Ele está dizendo aqui:
misericórdia eu quero, e não sacrifício. O que é sacrifício aqui? É o culto a Deus, é o que nós prestamos para Deus, é as nossas ofertas para o Senhor. Não pode ser de qualquer forma ou de qualquer jeito. O fato de ser um culto, de ser uma assembleia, para Deus muitas das vezes não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Pode cantar, pode pular, pode profetizar, se não estiver pautado na palavra, o Senhor não recebe. O Senhor não recebe. Deus está em todos os lugares, Deus ouve tudo, mas entre Deus ouvir e agir, há uma diferença muito grande. Deus pode estar aqui no nosso meio, ouvindo nós, e não fazer nada, e olhar para ele: esse culto de manhã para mim não prestou, porque foi carne pura, não tive a verdadeira reverência. E não pense que do mesmo jeito que Deus rejeitou vários cultos de Israel, Deus tem rejeitado vários cultos hoje. Quando o culto não é pautado na palavra, quando não há reverência, quando não há espiritualidade, o Senhor não recebe. É tanto que você olha o resultado na nossa sociedade. Como é que eu sei que o Evangelho do Senhor surte efeito? Quando eu vejo conversão de almas, quando a sociedade muda, porque Deus só pode mudar uma sociedade quando o seu Evangelho é pregado, quando a verdade dele é pregada. Se nós estivermos aqui só abrindo Bíblia, falando do amor, mas não vivendo esse amor, para Deus não sente efeito nenhum. Não há conversão de almas. Quantos que entram na igreja e saem da igreja? Quantos que não permanecem na igreja? Por quê? Porque muitas das vezes a palavra não está vindo de Deus, está vindo do homem. O homem está pregando para agradar, e eu não estou aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar o Senhor. É só Deus que é digno de toda honra e é digno de toda glória. Só para Ele, o culto é para Ele, não é para mim e não é para você, não é para o prefeito, não é para o governador, não é para o presidente, não é para ministro, não é para ninguém. O culto é para o Senhor, só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de toda glória. É para Ele, tudo para Ele. Ele disse: tudo foi feito por Ele, e para Ele nada do que foi feito se fez. Se o seu culto é para o Senhor, Ele vai receber, mas se o seu culto é para agradar, vai ficar aqui. A palavra não sobe, não surte efeito. É por isso que você não está vendo almas convertidas. Você vê muita gente convencida para vir para a igreja, mas almas convertidas, irmão, está difícil. Está difícil. Por isso que ele falou: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Misericórdia, ter amor, é pleitear a causa das viúvas, é ajudar os órfãos, é brigar, defender o Evangelho, não igreja. Porque hoje a maioria dos líderes estão defendendo placa, cada um defende a sua. Jesus nunca defendeu a igreja, ele defendeu o Evangelho dele. A igreja tem a sua importância sim, porque ela veio de Deus e ela é da mente de Deus, mas ela só tem importância se ela viver a palavra, se ela viver a verdade. Paulo brigou com Pedro em Gálatas 2:13, e quando eu vi que eles não andavam segundo o Evangelho, fitei-lhe na face, porque ele era irrepreensível. Quem era ele? Pedro. Andou com Jesus 3 anos e meio, foi separado para apóstolo, e Paulo não quis saber se ele andou com Jesus. Quando ele viu que ele não estava andando de acordo com o Evangelho, Paulo chamou a atenção, e nós temos que chamar a atenção quando estiver fora do Evangelho. Não importa se é o líder, se deixou de ser o líder, se dirige, se não dirige, está fora do Evangelho, está fora do Senhor, tem que ser chamado a atenção sim. Tem que ter chamado: mas ele é o líder. Não, irmão, ele não é melhor do que você em nada. Aqui não tem maior e aqui não tem menor. Porque se fosse assim, Paulo, opa, peraí, ele é Pedro, né? Andou com Jesus, Deus me livre. Eu vou chamar a atenção do não. Paulo não queria nem saber. Irmão, Paulo não levava desaforo para casa. Paulo não admitia. Todo lugar que ele plantava semente, ele sempre ia. Em Romanos, ele desejava ardentemente ir visitar Roma, mas o Espírito Santo sempre impedia. Mas ele escrevia os seus amados de Roma, que ele queria compartilhar com eles dons, que eles queriam saber como é que eles estavam se comportando. Não foi Paulo que edificou a igreja de Roma,
Já existia igreja lá em Roma, mas Paulo tinha um desejo de visitar essa igreja. Ele queria saber como é que andava o evangelho lá. E nós temos que saber, irmão. A irmã Teresa está aqui na frente, mas nós também temos que saber como é que está andando, como é que está, as pessoas estão gostando, não estão gostando. Será que eu estou errando? Será que eu estou acertando? Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece. E se nós errarmos, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós erramos. Porque Deus gosta dos humildes. Ninguém aqui é perfeito. Eu também erro, irmão. Mas o Senhor é conosco. Que nesta manhã o Senhor venha se fazer presente na minha vida e na sua vida. E não se preocupe com quantidade. Se você estiver fazendo a minha coisa certa, eu vou te abençoar com muito ou com pouco. O importante é que você trabalhe para mim na honestidade. Seja fiel comigo e eu serei com você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.